Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, confirmou em plenário, hoje à tarde, que vai deixar a corte, a máxima corte da justiça brasileira. Ele pediu aposentadoria. Completado o tempo necessário para tal, 41 anos de serviço, tem 11 anos de sobra até, bastavam 30. Ele, no discurso, informou que o afastamento de suas funções será no final do mês de junho, por uma decisão pessoal. Ou seja, ele também acaba com a discussão sobre o seu aproveitamento na vida política, pelo menos por hora, já que não há mais prazo para que ele possa concorrer. Fosse um juiz que estivesse saindo 6 meses antes do pleito, poderia fazê-lo. Ele, ao sair, lembrou a ação penal 470, o conhecido julgamento do mensalão, como a sua maior presença, o seu maior feito no Supremo, entre os outros 10 ministros. A fala foi curta e objetiva. Tive a felicidade e a satisfação, mais a alegria de passar a compor esta corte, no que talvez seja seu momento mais fecundo, de maior importância no cenário político e institucional do nosso país. O ministro também se disse deveras honrado por ter feito parte do colegiado do Supremo. Quem respondeu a ele, quem o saudou na despedida, foi o ministro Marco Aurélio, que até disse, esperava que ele ficasse mais tempo lá no tribunal. Ele talvez tenha sido o ministro mais polêmico de toda a história. Eu confesso que acho um exagero colocá-lo como odiado ou amado. Mas há quem pense assim. Por isso, a sua aposentadoria, 11 anos da aposentadoria compulsória, ou seja, ele teria direito de ficar mais 11 anos, não estava obrigado a ficar mais 11 anos, mas teria direito a ficar mais 11 anos lá, mas não quis. E esse tema nos provoca debater o judiciário, todas as circunstâncias, e se quiserem até a figura de quem não é mais, ou quem não será mais ministro daqui a alguns dias. Esse é o Conversas Cruzadas que está começando. Eu tenho uma informação de ordem pessoal a trazer, é que eu decidi me afastar do Supremo Tribunal Federal no final deste semestre, no final de junho. Afasto-me não apenas da presidência, mas do cargo de ministro. Convidados do programa, o professor de Sociologia e assessor do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, Renato de Oliveira. Coordenador da Comissão de Reforma do Judiciário na OAB do Rio Grande do Sul, Gerson Fishman. O professor de Direito Constitucional na Fundação Ministério Público, Eduardo Carrion. E o vice-presidente da Júris, Gilberto Schaeffer. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. E Transrio Sul, a Volks do seu jeito, perto de você. Participe, mande seu recado, sua opinião, manifeste-se em conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou no Twitter, @Conversa Cruzada. Muito bem. Eu vou começar pelo constitucionalista que está aqui entre nós, até para esta questão preambular. Nada de excepcional, nada de inusitado na aposentadoria de Joaquim Barbosa. Bem, antes de tudo, boa noite, Cláudio Brito. Boa noite aos telespectadores, aos meus colegas de mesa que qualificam este programa. Não há nada de surpreendente em si na aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Está dentro das previsões legais. O que talvez possa surpreender é o momento, em que ele solicita aposentadoria, mas não faço nenhuma censura. Na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele se notabilizou por posições controvertidas, o que suscitou muito debate, não só no meio jurídico, mas no meio social. Há de se destacar, antes de tudo, que, embora não tenha sido o primeiro negro a assumir a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, surpreendentemente, na Primeira República, nós tivemos 2 ministros mulatos. Mulatos ou negros claros, Um dos quais, Pedro Lessa, um dos maiores ministros na história do Supremo, autor de uma obra que é ainda referencial
na literatura jurídica do Poder Judiciário. Pois bem, mas o ministro Joaquim Barbosa, ele representou na sua indicação uma abertura importante, me parece, né, em termos de um pluralismo maior na composição do Supremo Tribunal Federal, na medida em que ele, de uma forma ou de outra, representava, né, o segmento, né, a população negra no Supremo. Um homem de cultura, um homem de posições firmes, né, que dava margem, ou dá margem à discussão, à controvérsia, teria, eu acho que, votos do ministro Joaquim Barbosa, que são votos memoráveis, como também votos que podem ser criticados, né, ou que deixam muita controvérsia, como esta deliberação agora recente, desta última semana, de não possibilitar alguns dos presos do chamado mensalão a possibilidade de trabalhar externamente, né? É uma matéria discutível. Ele resolveu aplicar o rigor da lei, embora já houvesse por parte do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decisões no sentido de permitirem o trabalho fora, né, da penitenciária. Bem, um homem que teve um importante papel de presidir o Supremo na maior parte do julgamento do chamado mensalão, eu não diria que o ministro Joaquim Barbosa seja um notável jurista, mas um homem que honrou a Corte Suprema do Brasil, e nesse sentido ele é um referencial, né, de qualquer maneira. Está no seu direito de se aposentar, poderia ficar mais algum tempo, isso fica a critério de cada componente do Supremo. Então, eu não vejo censura possível a ser feita. Ele cumpriu o tempo determinado pela legislação para alcançar a aposentadoria, então isso faz parte, né, do ciclo da vida. Esperemos que ele ainda traga a sua contribuição em outras esferas da atividade jurídica ou, eventualmente, ao que se anuncia, na ação política. Que ele, neste momento, fez questão de deixar como inviável, porque aposentar-se, quem sabe, em abril, ele poderia pensar na candidatura. Ele deixou passar, eu acho até que sai discretamente, ele deixa o Supremo com fervor da Copa do Mundo e depois das eleições. Em dezembro ninguém mais fala dele. Esse é o Brasil. Não, pode-se dizer que foi um ato de sabedoria, né? Ele retirar-se do Supremo fora já do período possível de candidatura. Mostra um certo desprendimento de qualquer maneira. Tem um tempo para pensar agora. Tem um tempo para pensar, mas talvez seja o começo de uma nova carreira, uma carreira política ou jurídica, não se sabe. Muito bem. Eu vou ouvir a Ordem dos Advogados do Brasil. Justamente quem coordena aqui no nosso âmbito do Rio Grande do Sul a comissão que luta pela reforma da justiça, a reforma do judiciário. Nesta busca, neste objetivo da ordem, está, por exemplo, o tema de acesso aos tribunais superiores? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Cláudio Brito, boa noite aos colegas de mesa. E realmente essa colocação é muito pertinente, porque a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, e especificamente o grupo que foi criado pelo presidente Marcelo Bertolucci, tem sim a preocupação de trabalhar com essa ideia ampla do acesso ao Poder Judiciário, que vem, aliás, crescendo, né, no Brasil desde a chamada reforma da Emenda Constitucional 45. Mas assim, Brito, rigorosamente esse tema que, como bem colocou o professor Carrion, da chamada aposentadoria do ministro presidente do Supremo Tribunal, que se tornou uma figura muito popular, que se tornou uma figura assim, muito conhecida pela mídia toda que envolveu principalmente o julgamento do mensalão. As razões, e nós sabemos sem dúvida que a aposentadoria dele é um fato normal, é um fato corriqueiro, mas deixa aberta
e o debate é importante, a OAB se propõe a isso, a questão de que todos nós sabemos, e o próprio Mensalão é um exemplo, da morosidade do Poder Judiciário na resposta aos anseios da população. Porque quando se fala em acesso ao Judiciário, é a ideia de que se permitir, num regime democrático, no Estado democrático de direito, que se tenham as portas abertas para todas as reclamações necessárias. Nós temos um índice de litigiosidade no Brasil, nós coletamos alguns dados nesse grupo de trabalho que eu trago a público, e estão inclusive disponibilizados nos sites do Supremo Tribunal, do CNJ. Nós temos uma média com dados de 2013 de mais de 90 milhões de processos tramitando no Judiciário brasileiro. Isso mostra a inviabilidade pela evidente falta, inclusive, da estrutura material, de se atender, num prazo razoável, como determina a Constituição, a essa demanda. Nós temos no Brasil ainda uma cultura de muita litigiosidade e o nosso Estado, particularmente, também na proporção dos que mais litiga, pelos processos que vão, inclusive, aos tribunais superiores. E a ordem está preocupada, os advogados, enfim, porque isso é ruim para a administração da justiça, o advogado é essencial, é ruim para o profissional, para o operador do direito e, fundamentalmente, para o exercício da cidadania. Nós sabemos que está diretamente ligado à figura do Joaquim Barbosa o julgamento do Mensalão, além da aspecto de ser um ministro negro que entrou, né, assim, numa política de diversificação, mas o Mensalão, por tudo que representou. E se nós olharmos o tempo de tramitação, tá, e ainda as consequências todas, nós vamos ver como é difícil. E é um processo o acórdão do STF tem 8.000 páginas. Fora o processo todo, são volumes, tudo digitalizado, mas... Então, assim, objetivamente, eu diria que linkando o tema aposentadoria do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, e um dado, assim, só para iniciar também, né? O professor Carrion sabe melhor. Na origem do Supremo Tribunal, quando criado, 1828, por aí, enfim, a população brasileira talvez não chegasse a 8 ou 10 milhões de habitantes, quanto muito, e iniciou com 17 ministros ou 15 ministros. Nós estamos em 2014, com uma população de 200 milhões, com 11 ministros. Em compensação, não havia o STJ, que hoje existe, e que deveria cuidar do que lhe compete, cabendo ao Supremo só a Constituição. Mas o Supremo esses dias estava decidindo uma briga de cachorros. E de roubo de galinha? São essas distorções. Quer dizer, o Supremo era para ser a Corte Constitucional. E só. Só. Mas também a nossa Constituição é pródiga em detalhar tantas coisas que acaba o Supremo sobrecarregado. Quer dizer, esse tema da competência exclusiva para guardar a Constituição é um tema da OAB? A OAB tem como causa? Certamente. Há uma ideia de trazer, digamos assim, que as questões fora das violações constitucionais sejam da esfera estadual. Muito bem. Então, para início, digamos assim, de debate, essa era a contribuição inicial. Doutor Gilberto Schaeffer, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, neste momento, nesta quadra, como é que vê tudo isso? Não, é importante ressaltar que o debate na figura do Joaquim Barbosa reflete hoje o debate em relação à questão do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos debatendo o Supremo e estamos debatendo, inclusive, as personagens que trabalham no Supremo Tribunal Federal. E isso é decorrência do papel protagonista que o Supremo assumiu nos últimos anos. O protagonismo na afirmação da Constituição, na interpretação da Constituição, mas também o protagonismo na mídia. É importante nós pensarmos que o Supremo, de fato, aparece muito na mídia